Leiamos juntos Salmo 119, do versículo 105 ao 112. Então leiamos juntos em oração Salmo 119, do 105 ao 112. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre até ao fim. O versículo que vamos meditar hoje chama a palavra de Deus pelo seu nome próprio. Repita, palavra. Em hebraico, a palavra davar, que é a palavra que vai estar aqui nesse texto, representa todo o conteúdo revelado por Deus, do céu para a terra. Aleluia. A palavra de Deus é todo o conteúdo que Deus revelou. Começou a revelar a Moisés e terminou de revelar ao apóstolo João lá na ilha de Patmos. Durante milênios, Deus trouxe esse conteúdo. Diga de novo, conteúdo. Nós, filhos de Deus, somos, numa expressão bíblica, vasos. Vasos, aqui tem um significado de vasos que aparecem em Romanos capítulo 9, tem vasos para honra e vasos para desonra. Vasos significa containers, algo criado para conter alguma coisa. Um objeto, um utensílio criado para ser cheio de alguma coisa, para ser cheio com um determinado conteúdo. E quando a Bíblia fala que há vasos para honra e há vasos para desonra, ela está dizendo na simplicidade o seguinte: que a maioria das pessoas são vasos para desonra, porque o conteúdo que as preenche não é nada de Deus. O conteúdo que as preenche não é de Deus, lamentavelmente. O conteúdo que preenche a mente delas, que preenche o coração delas, que preenche a alma delas, que dá sentido para a vida delas, que dá felicidade para elas, que dá alegria para elas, que causa prazer nelas, não é nada de Deus, é tudo do mundo. E a palavra de Deus declara, 1 João 2, 15 a 17, olha: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não faz parte desse conteúdo, não está dentro dele. Por quê? Porque tudo, olha como a Bíblia generaliza, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus generaliza, tudo, não escapa nada, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência,
mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Repita essa última frase: o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E qual é a vontade de Deus então? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E como é que essa santificação pode ser operada na nossa vida? Por meio da palavra. João 17:17, Jesus orou por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação significa reconhecer que somos vasos, somos containers, e como vasos, queremos ser vasos para honra ou para desonra? Você quer ser vaso para honra ou para desonra? Os vasos para desonra estão cheios do mundo. O conteúdo que eles levam é mundanismo, é secularismo, é coisas cá de baixo. Colossenses 3, 1 e 2 está escrito: se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensai, diga pensai. Pensai nas coisas que são lá de cima. E não, a Bíblia manda não nas que são aqui da terra. Não encha a sua cabeça de coisas da terra, porque senão você vai ser um vaso para desonra. Vaso para honra são aqueles que são esvaziados de todo esse conteúdo de Satanás, o príncipe deste mundo e pai da mentira, e se enchem do conteúdo de Deus, a sua palavra. O homem do Salmo número 1, que pode muito bem ser o mesmo autor desse Salmo 119, por causa de certas expressões que ele coloca aqui, ele disse que seu prazer está na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quem é filho de Deus pensa exatamente assim: eu não quero outro conteúdo me enchendo, eu sou um vaso e quero ser um vaso para a honra, e esse é o conteúdo que eu quero que me encha, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva porque é Jesus. E eu quero poder dizer, como está escrito em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo, o verbo de Deus, Cristo, a palavra de Deus. Esse é o conteúdo que Deus colocou aqui na Sagrada Escritura, e que no avivamento da Reforma Protestante, ele usou Martinho Lutero para dizer: a minha palavra é tudo o que vocês precisam. Sola Escritura, somente a Escritura. A minha palavra é tudo o que vocês precisam. Todo o resto é supérfluo, todo o resto é trivial, todo o resto é passageiro. A minha palavra é tudo o que vocês precisam. Pedro entendeu isso e disse: Senhor Jesus, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Essa é a sua fé também? Então diga: Senhor Jesus, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Essa é toda a palavra de Deus. Nós
Somos crentes, não porque fazemos parte de alguma denominação, seja qual for. Nós somos crentes porque somos vasos que Deus quer encher com a sua palavra. Encher com a sua verdade absoluta. Encher com o seu Filho Jesus. Encher com o seu Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Bom, o nosso versículo de hoje é o 107, cujo título é, diga, Vida na Palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz porque ela dá vida. A palavra de Deus dá vida. Já expliquei para vocês algumas vezes, sempre que tocamos nesse assunto eu explico novamente. Na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, tem duas palavras para vida: bios e zoe. Bios é a vida física, vida biológica, vida física. E Deus é quem dá essa vida para todos. Foi essa vida que Paulo pregou em Atenas, capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo pregou lá para aqueles filósofos epicureus e estoicos. Paulo pregou para eles assim: olha, o Deus que vocês colocaram uma placa ali, ao Deus desconhecido, é o Deus que eu venho pregar para vocês, anunciar para vocês. Ele é o Deus, quem? A todos, todo mundo, dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando Paulo disse a todos dá vida, é a todos dá bios. Todo mundo que está vivo aí na terra, está vivo porque essa vida procede de Deus, é bios. Mas quando Jesus diz em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ali não é bios, ali é zoe. Zoe é vida espiritual, plenitude de vida espiritual, vida cheia de Deus, vasos cheios, transbordantes da presença de Deus. Esses são vasos para a honra. Toda a humanidade, todos os seres humanos são vasos, e todos eles recebem bios, vida de Deus, para usar essa vida para encher de zoe, encher de vida espiritual, encher de Deus. Mas são poucos que fazem isso. Por isso Jesus disse: muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Por isso Jesus disse que são poucos os que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado. A maioria entra pela porta larga e pelo caminho espaçoso. Aleluia. Ainda não é Jesus chegando, fique à vontade. Quando chegar vai ser bem mais barulhento o negócio. Então, somos vasos para ser cheios da palavra de Deus, do conteúdo que Ele quer colocar dentro de nós, que é vida. Palavras de vida eterna. Aleluia. Eu passei a minha vida de formação lendo muitos livros, li todo livro de teologia que existe na face da terra que eu podia entender a língua. Eu li todos os livros. Aí, quando eu fiz 50 anos de idade, 50 anos, já faz 11 anos que eu fiz 50 anos, ficando velho, 50 anos de idade, eu estava orando no dia do meu aniversário, orando ali no meu quarto, né? E o Espírito de Deus colocou no meu coração um desejo: Senhor, eu não vou ler mais livro nenhum não, vou dedicar o resto da minha vida, com certeza eu não vou viver mais 50, então eu quero dedicar o resto de anos que eu tenho para ler somente a Tua Palavra, meditar somente na Tua Palavra. E olha, tem 11 anos que aconteceu isso e foi a melhor coisa que me aconteceu. Muito bom. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é o bastante. É a graça que nos basta. A palavra de Deus é
tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Todo livro que eu já li, eu lia, tinha que ler assim, ó, como se estivesse comendo, sabe aquele peixe cheio de espinhas? Toma cuidado para não engolir uma espinha, isso pode até morrer. Agora a palavra de Deus não, a palavra de Deus é um manjar espiritual. Não tem osso nem caroço, não tem espinho, você pode comer com confiança, porque vai te fazer somente bem. A palavra de Deus te dá vida, vida eterna, vida com abundância. É o único conteúdo que veio do céu para encher esses vasos que somos nós. Nós sempre vamos ser vasos de barro. Paulo disse em 2 Coríntios, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que faz um vaso para honra e um vaso para desonra, não é do que esse vaso é feito. Todos são feitos iguais. É o que esse vaso carrega dentro. É o conteúdo que tem dentro. É o conteúdo que tem dentro que faz dos condenados vasos para desonra. É o conteúdo que tem dentro que faz dos salvos vasos para honra. Se o conteúdo é Cristo, se o conteúdo é Deus, se o conteúdo é a palavra, se o conteúdo é a verdade. Somos containers andando aí pela rua, carregando dentro de nós a verdade absoluta, que poderia em 2 minutos dar um jeito na humanidade toda. Sabe a solução para o mundo todo? Nós temos dentro de nós. É Jesus. Nada fora de Jesus. Nada além de Jesus. Ninguém além de Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a palavra, e por isso ele mesmo disse que ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessas 3 palavras, o caminho, verdade e vida, ele não está falando 3 coisas, está falando uma só. Eu sou a palavra. Eu sou a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz da vida. Jesus é a vida, vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra que nos dá vida. Para os que vão ser condenados, só bios. Para os que vão ser salvos, bios e zoe. Bios é o vaso, zoe é Cristo, enchendo esse vaso. Amém? Muito bem, então em português nós vemos o salmista orando assim, falando assim com Deus: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aleluia. Repitam vocês. Que coisa, né? Alguém chega a orar desse jeito: Senhor, estou aflitíssimo. Se estou aflito é uma coisa, estar aflitíssimo. Estou aflitíssimo. Mas vamos ver como foi que ele disse isso em hebraico, para nós entendermos direito. Por que os tradutores usaram aqui uma tradução interpretativa, não uma tradução literal, uma tradução interpretativa? Estou aflitíssimo. Não foi com essas palavras que o salmista orou. O salmista orou com essas palavras que aí estão escritas em hebraico: Naneti ad meod Adonai Hayene Hidvareha. Essa língua estranha aí, tá? Essas palavras aí que o salmista orou. Com letras em português, fale comigo: Naneti ad meod. Essas 2 linhas, juntando essas 2 linhas, se traduz assim: Senhor, eu estou
me humilhando o máximo que eu posso. É isso que ele disse aqui. Ele não disse, estou aflitíssimo. É que os tradutores, quando leram isso aqui, naneti ad meode, como é que nós vamos traduzir isso? Eles traduziram, estou aflitíssimo. Colocaram em só o aflitíssimo, estou aflitíssimo. Estou aflitíssimo. Mas o que o salmista disse, naneti ad meode, ele disse para Deus, Senhor, eu estou me humilhando o máximo que eu posso, ou seja, o máximo que eu consigo. Que diferença, né? E por isso os tradutores entenderam, né, que se humilhar deve ser uma coisa muito difícil, então estou aflitíssimo. Aí vem o nome de Deus, que não se fala em hebraico, se substitui pela palavra Senhor, que é, diga, Adonai. Naneti ad meode, Adonai, essa é a parte A do versículo. Na parte B ele faz uma súplica. Penúltima palavra, diga, Hayeni. Hayeni, ele está pedindo a Deus, vivifica-me, ou então, dá-me vida, não a vida bios, que ele já tem, mas a vida zoe, é o que ele está pedindo, porque a última palavra é, repita depois de mim, ridvareha. Ridvareha é conforme a tua palavra, ou segundo a tua palavra. Então, a tradução mais correta desse versículo, como deveria estar em todas as Bíblias, é essa que vocês estão vendo aí agora. O salmista orou a Deus assim, eu estou me humilhando ao máximo, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Vocês. Aleluia. Entendeu aí o que é o aflitíssimo? Porque eu estou me humilhando. Esse tipo de palavra aqui eu acho muito importante, especialmente no mundo onde nós vivemos, no qual nós, seres humanos, vivenciamos em nós mesmos, em nossas almas, as nefastas consequências do pecado na humanidade. São muitas. Quem sabe um dia eu consigo trazer uma lista para vocês. Mas é grande a lista das consequências que o pecado causou na alma das pessoas. E é por essa causa que tem tanta gente desequilibrada, tanta gente doente, tanta gente para baixo, tanta gente dominada por coisas ruins. A causa é o pecado. Repita essa frase aqui depois de mim. O pecado é a causa de todos os males que afligem a humanidade. É o pecado. O pecado é a causa de divórcios. O pecado é a causa de existirem órfãos no mundo. O pecado é a causa de homicídios. O pecado é a causa de feminicídios. O pecado é a causa de mentiras, de enganos, falsidades. O pecado é a causa de todos os males que afligem a humanidade. Porque o salário do pecado é a morte, e todo pecador está num caminho de morte. E experimentando o que essa morte significa, até que ela se conclua plenamente na segunda morte, que o Apocalipse chama de lago de fogo e de enxofre. A alma humana se tornou uma alma miserável por causa do pecado. Ela tem tendências terríveis. O pecado causou consequências terríveis na alma. Uma delas, e é uma grande consequência, se chama a soberba da vida. Acabei de citar agora há pouco para vocês, 1 João 2, de 15 a 17, onde diz que tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida.
A soberba da vida, a palavra soberba, que pode ser sinônimo de orgulho, altivez, arrogância, prepotência. Quem quer ser maior que os outros, quem quer ser melhor que os outros. Opa, acho que a gente vive no mundo isso. Todo mundo quer ser maior, todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer ser mais rico, todo mundo quer ter mais, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer isso e quer aquilo. Sabe o que é isso? Síndrome de Lúcifer, o pecado de Satanás, a soberba da vida. Deus resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes. Espera aí, a salvação é pela graça. Se Deus só dá graça aos humildes, quer dizer que soberbo não tem salvação. Soberba traz condenação. Soberba é uma coisa que Deus não quer dentro desses vasos para honra. Soberba é coisa que enche os vasos para desonra. O vaso para a honra tem que ser cheio de humildade, o contrário de soberba. E por causa da soberba, a nossa alma tem uma terrível consequência do pecado, que é: nós simplesmente odiamos humilhação. Estou dizendo a verdade? Quando acontece alguma coisa mediante a qual você se sente humilhado ou humilhada, como é que você fica? Chateado, com raiva, zangado, fica tramando uma vingança interior aí dentro de você, um monte de pensamento: por que aquela pessoa não morre? Sabe o que nos faz ter todas essas reações? A soberba. E isso não entra no céu. Por isso, dentre tudo que deve acontecer no nosso processo de santificação, é deixar de ser soberbos e nos tornar cada vez mais humildes, porque a humildade é o oposto da soberba. Jesus não veio ao mundo só para morrer na cruz em nosso lugar. Ele veio também nos dar lições. Por isso ele veio sendo chamado de mestre durante todo o seu ministério. E como mestre ele exortou em Mateus capítulo 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendei de mim a ser mansos e humildes. Por que ele falou para aprender? Nós só temos que aprender aquilo que não sabemos. A humildade não é da natureza humana. A natureza humana não sabe nada de humildade. Sabe tudo de soberba. Sabe tudo de orgulho, não sabe nada de humildade. Tem que aprender. E o mestre é Jesus. Só que para aprendermos a humildade, nós precisamos de uma coisa que tem a mesma raiz: humilhação. As aulas de humildade que Jesus nos dá incluem humilhação. Sem humilhação, ninguém chega à humildade. Jesus se humilhou. Jesus veio ao mundo se humilhando. Se humilhou para ser feito em natureza humana. E uma vez reconhecido como homem, Filipenses 2 diz isso, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Morte de cruz significa que Jesus se humilhou até o ponto mais baixo que um ser humano poderia chegar. Isso é a morte de cruz.
só eram crucificadas as piores pessoas. Os piores seres humanos é que eram merecedores de cruz. Tinha gente que era condenada à pena de morte, mas não era morte de cruz, porque ele era um pouco melhor do que essas pessoas que mereciam morte de cruz. Era morte por decapitação, por exemplo, era uma morte mais rápida. Era uma morte chamada de mais honrosa. Nenhum cidadão romano era crucificado. Quando um cidadão romano ele era condenado à pena de morte, era por decapitação. Crucificado não. Crucificado era só o pior ser do mundo e nenhum cidadão romano poderia chegar a essa posição. Jesus chegou. Jesus se humilhou. Jesus se humilhou. Quando Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele estava dizendo: para aprender comigo a ser humilde, tem que aprender a se humilhar. Por isso Pedro e Tiago escreveram: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Jesus já havia dito isso nos evangelhos: quem se humilha será exaltado. Quer dizer, sabe o que ele quer dizer com isso? Quem se humilha vai para o céu, será exaltado em glória. Não vai ser exaltado aqui na terra nunca. Aqui na terra vai ser só humilhação, a exaltação é no céu. Em contrapartida, Jesus disse: mas todo que se exalta será humilhado para sempre no lago de fogo e de enxofre, no estado de condenação. Os falsos evangelhos que foram pregados nas últimas décadas nas igrejas evangélicas levantou um exército de evangélicos soberbos, se vangloriando, se empoderando, se sentindo grandes, se sentindo o máximo. Esse evangelho não é o de Jesus, não. O evangelho de Jesus nos quebranta. O evangelho de Jesus nos faz sentir pequenos. Quanto mais alguém conhece a Deus, ele não cresce, ele diminui. O falso evangelho é comparado a pão asmo, que lá na antiga aliança, eles eram proibidos de comer durante a Páscoa pães asmos, com pena de morte para quem tivesse fermento em sua casa. Que coisa, hein? Se fermento for achado na casa de alguém em Israel, essa pessoa será cortada do meu povo, diz o Senhor. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O evangelho falso que foi pregado, que está fazendo o maior sucesso por aí, e que faz até megas igrejas, é o evangelho levedado. É um evangelho fermentado. O fermento é a soberba. Crentes soberbos. Horrível, que gente horrível são esses crentes soberbos. Não tem nada de Jesus, porque Jesus é humildade. Porque em Jesus tem humildade. Em Jesus não tem soberba. O verdadeiro evangelho é pão asmo, pão sem fermento, pão sem fermento. É o pão puro que procedeu do céu. Esse é o maná celestial, é Jesus, a palavra de Deus. Uma vez alguém me disse: eu não quero conhecer muita Bíblia, não, porque quanto mais conhece, mais fica soberbo. Eu falei: ó, o diabo conseguiu te enganar, né? Falei para essa pessoa: o diabo é o pai da mentira, ele é bom no que ele faz, ele conseguiu te enganar. Isso é uma mentira, meu querido. Quando você verdadeiramente conhece a Deus, quanto mais você conhece a sua palavra, mais humilde ela te torna.
Pelo contrário, é não querer conhecer nada. Eu não quero aprender nada. Isso é que é soberba. Você é que é soberbo. Você não quer aprender nada porque você já se acha que já sabe muito, acha que está muito bom. Você não quer aprender nada porque você é soberbo. A palavra de Deus, quanto mais a aprendemos, mais aprendemos a ser humildes, porque a palavra é Jesus. É dele que vamos nos alimentar agora, na ceia do Senhor. O salmista conhece Jesus, conhece Deus, e por isso ele está aplicando a sua vida para se humilhar. E aqui ele abre o coração diante de Deus e declara: Senhor, eu estou me humilhando o máximo que eu posso. Se eu precisar de mais humilhação, eu não consigo, então o Senhor pode trazer. Estou me humilhando o máximo que eu posso. Dá-me vida, vivifica-me conforme a tua palavra. A palavra nos dá vida para prosseguirmos no nosso processo de humilhação da carne, humilhação do ego, crucificar a nós mesmos, para que não mais eu viva, mas Cristo viva em mim.